Então, olá, eu sou a professora Tassiana Lopes e é um grande prazer estar aqui no CONADIP, participar desse evento. Hoje a gente conversa sobre os 10 anos da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas, que completou 10 anos agora em agosto, e vamos falar um pouco sobre os impactos dessa lei e suas alterações tanto no âmbito do direito material e processual, penal, como também os impactos dela para o funcionamento do sistema de justiça criminal. Então, eu espero que vocês gostem e que isso possa trazer contribuição para a formação de todos aí que assistem e se interessam pelo assunto. Bom, a Lei 11.343 de 2006, ela revogou a Lei 6368 de 76 e ela teve o objetivo, então, de mudar um pouco o paradigma até então adotado pelo sistema de justiça no tratamento, né, do abuso de droga. Então, numa cultura, né, bélica de guerra às drogas, já adotada, né, desde o século XIX e XX no Ocidente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, desde a década de 70, com a política do presidente Nixon, já se adota a cultura, né, de guerra às drogas e de guerra a utilização, né, aos hábitos de imigrantes, né, que no caso a produção de coca e de opioides. E essa cultura, então, de guerra às drogas e de combate fez surgir muitos acordos, instrumentos normativos de combate ao uso de drogas, ao uso e comércio de drogas. Então, nós temos documentos, né, de 61, depois de 71 da ONU, convenções para combate, e nós tivemos ainda nesse contexto a Lei de 76, que proibia, então, que previa aí nos artigos 12 e 16 os crimes de porte para consumo pessoal e também o comércio de drogas, o tráfico de drogas. A Lei 11.343 de 2006, ela veio com um discurso diferente, ela trouxe então para o âmbito do sistema de justiça a adoção de um discurso multidisciplinar ou transdisciplinar, a adoção de um discurso médico-jurídico e não só a abordagem da questão do uso da droga do ponto de vista legal ou criminal. Então, ela previu, um dos objetivos dessa lei foi diferenciar o tratamento, né, que até então na 6368 de 76, tanto o porte para uso quanto o tráfico eram reprimidos como crimes, e com o advento de outras leis, né, a Lei 9.099 de 95, que então caracterizou o porte para consumo pessoal como uma infração de menor potencial ofensivo, já que a pena é de 6 a 2 anos. Nós tivemos depois essa mudança, né, em relação a organismos internacionais que começaram a tratar a questão do uso e abuso de forma diferente do comércio, ou como uma questão também muito afeta a saúde pública. E aí essa lei, então, 11.343, veio alinhar o ordenamento jurídico nesse sentido, de trazer para a esfera jurídica, então, a concepção de que esse não era só um problema de segurança pública, mas também um problema que envolve saúde pública e hábitos e cultura e demanda, além da repressão ao crime, medidas de prevenção e medidas educativas. A Lei 11.343 instituiu o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Antidrogas, e esse SISNAD seria o sistema responsável, então, por articular essas medidas médicas e jurídicas. Então, o SISNAD seria o responsável por articular o tratamento que a partir dessa lei seria conferido ao usuário e também propor medidas e políticas de repressão ao tráfico de entorpecentes. Bom, a Lei 11.343, ela é uma norma penal em branco heterogênea, que significa dizer que ela
criminaliza ou ela classifica como crime o porte de drogas para consumo pessoal e ainda no caso do tráfico mais 18 condutas, né, ter em depósito, transportar, fornecer, enfim, são 18 verbos. E o que é droga, então? A Lei 11.343, essa definição, né, não está lá, por ela ser uma norma penal em branco heterogênea. Nós vamos encontrar a definição do que são drogas, que a própria lei utiliza pela Organização Mundial da Saúde. Então, droga é uma substância capaz de alterar o funcionamento de um ou mais sistemas, e pode causar dependência ou não. Então, segundo a OMS, esse é o conceito de droga, e as drogas elas podem ser lícitas ou ilícitas. As drogas ilícitas, então, no caso da convenção ratificada pelo Brasil, cada país define, então, quais são as condições para comercializar determinadas substâncias e quais drogas são proscritas ou de uso proibido e quais podem ser utilizadas. Então, no caso brasileiro, é uma norma que a portaria 344 de 98 vem definir para a gente quais são as drogas ilícitas ou proibidas ou de uso proscrito. E ao lado disso, nós temos uma série de outras drogas que, apesar de serem lícitas, né, e podem até ser utilizadas como fins terapêuticos, elas estão sujeitas à comercialização mediante algumas restrições. Então, retenção de receita e todo o comércio em desacordo com essa regulamentação legal, ela pode caracterizar, né, o crime de tráfico de drogas. Bom, mas por que a gente está falando isso então? Porque quando a gente fala em tráfico de drogas, desses diversos tipos de drogas, quando a gente fala em tráfico de drogas, o que se ouve muito é uma repressão muito qualificada em relação a drogas específicas, né? Então, o combate desse crime em relação a maconha, cocaína e drogas mais usuais. E nós vimos pouco, então, o combate ou ações no sentido de combate ao tráfico, né, de drogas lícitas ou ainda em relação a drogas sintéticas. Então, em relação ao direito material, a Lei 11.343 de 2006, ela promoveu um abrandamento da pena conferida ao usuário, que antes era uma pena então privativa de liberdade de 6 meses a 2 anos, e uma medida que foi considerada inclusive como uma descarcerização desse crime. Então, o artigo 28 da Lei 11.343 passou a prever como pena para o crime de porte de droga para consumo pessoal medidas administrativas ou classificadas por alguns como medidas judiciais sancionadoras, como participação em cursos, comparecimento a tratamento e passou então a prever penas diversas da privação de liberdade. E a questão que se colocou então foi saber se essa Lei 11.343 teria promovido a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, já que o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal nos diz que crime é uma infração penal punida com reclusão ou detenção. E o artigo 28, né, da Lei 11.343 previu como crime o porte para consumo pessoal, mas estabeleceu penas que não aquelas definidas, né, pela Lei de Introdução. E aí nós tivemos uma discussão nos tribunais importante sobre isso, em que haviam 3 correntes sobre o tema, né? Uma que defendia que teria havido sim a descriminalização, uma segunda corrente que diz que então teria ocorrido apenas uma despenalização, mas que essa continuaria a ser uma infração penal e seria uma infração penal sui generis, porque previa outras penas que não aquelas definidas, né, na Lei de Introdução ao Código Penal, desenvolvendo-se, né, o que a gente chama na seara de administrativização do direito penal. Então, estabelecendo outro tipo de penas, e uma terceira corrente que
dizia que houve a descriminalização formal, mas não, porque a pena não era essa, mas não a descriminalização material, já que aquela conduta é considerada proibida. Então, o que nós tivemos no julgado, no recurso extraordinário, né, julgado pelo Supremo, 630-695, é que o crime de porte para consumo pessoal, porte de droga, continua sendo crime, a definição, porém ele não é mais punido com reclusão ou detenção, com pena de prisão. Então nós tivemos aí o que a doutrina chama de descarcerização desse crime. E hoje o que se coloca, ou um caso, né, de grande relevância para o sistema de justiça criminal, que também está sendo analisado pelo STF, é a questão da constitucionalidade deste dispositivo. Então, se o Supremo já entendeu que continua sendo crime, porém, né, um crime apenado com penas diversas, então o STF decidiu pela descarcerização do crime, então ele entende que não houve uma descriminalização, já que a conduta continua sendo classificada como crime, mas hoje ele discute no recurso extraordinário 635-659 a constitucionalidade desse dispositivo. Então, nós já tivemos o voto do ministro Gilmar Mendes pela inconstitucionalidade desse dispositivo e o voto do ministro Barroso também, no mesmo sentido. O voto do ministro Barroso um pouco também progressista pela descriminalização, mas pela descriminalização no caso específico da maconha. E é um precedente em que pouca quantidade da substância foi apreendida e se discute então a constitucionalidade dessa criminalização, já que aquele que porta a droga, né, colocaria em risco apenas a sua saúde, não feriria assim o princípio da alteridade para cometer um crime. Discute um pouco a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, como o porte de droga para consumo pessoal. É importante lembrar ainda que, em relação ao artigo 28, a gente costuma falar, né, que o uso de drogas é crime, mas nem na Lei 6368, nem na 11.343, o verbo usar está definido como núcleo do tipo. Então, nós temos que muitas vezes a criminalização por esse crime se dá por uma conduta anterior a esse uso. Então, adquirir, guardar, ter em depósito e sempre com essa finalidade de consumo pessoal. Isso já foi questão, né, de alguns concursos em que a banca examinadora colocava que se a droga for administrada por outra pessoa, o simples uso de droga é atípico. Então, o crime do artigo 28 não envolve o verbo usar. Essa é uma distinção que eu também gosto de sempre alertar. Então, qual que é a finalidade? Nós tivemos, com a Lei 11.343 de 2006, um tratamento mais leve com o usuário e nós tivemos ainda um recrudescimento ou um tratamento mais severo com o traficante. Então, nós tivemos o aumento da pena mínima, né, de 3 para 5 anos. Então, antes o crime do artigo 12 da Lei 6368 previa uma pena de 3 a 15 e agora nós tivemos, com a Lei 11.343, uma pena mínima de 5 a 15 anos para o tráfico, demonstrando assim a política, né, de guerra às drogas adotadas e principalmente o comando constitucional de equiparação do crime de tráfico a um crime hediondo e recrudescimento da legislação no combate a esse crime. Então nós tivemos um aumento da pena com o tráfico, por outro lado, essa percepção, essa dimensão e essa incorporação no discurso jurídico de que o uso ou o abuso de drogas é também um problema de saúde pública e não só um problema criminal, e esse discurso foi incorporado para se conferir maior então justiça, maior eficiência, equanimidade ao sistema de justiça.
Pois bem, isso foi no aspecto material, né, do direito material. No âmbito processual, a Lei 11.343, ela prevê um procedimento penal, né, diferente do que a reforma processual previu, a reforma de 2009, que foi promovida pela Lei 11.719 de 2008. Então, a Lei 11.343, ela prevê um procedimento específico em que o réu é interrogado primeiro e todo um procedimento especial. E a Lei 11.719, que alterou o Código de Processo Penal, fala que se aplica inclusive aos procedimentos especiais. Então, houve no âmbito processual também uma discussão se a reforma processual teria impactado ou teria alterado a lei de drogas. E isso causa para o funcionamento do sistema de justiça uma insegurança um pouco grande, porque fica ao casuísmo, ao sabor de cada julgador, né, decidir aí entre o conflito de normas, a norma que vai prevalecer, se é a norma especial, se a norma do CPP, da reforma processual, porque garante, né, uma maior ampla defesa com a inversão do interrogatório para o último ato processual. E o que a gente observou dessa lei, então, além de ter tratado o crime, ter incorporado, né, esse discurso mais humano com o usuário, de pensar o problema não só do ponto de vista da repressão penal, foi essa questão de saúde pública mesmo e da importância de ações também preventivas. Por outro lado, essa foi uma legislação que, como endureceu o tratamento com o tráfico de drogas, ela provocou no sistema de justiça criminal um aumento significativo do número de encarcerados por tráfico de drogas no país. Então, a população hoje, o tráfico de drogas é responsável por quase 1/3 da população carcerária, né? É o tipo penal que mais encarcera no Brasil, sendo preterido apenas pelos crimes patrimoniais, de forma agrupada, segundo os dados do Infopem, divulgados em 2014, que é o Departamento Penitenciário, né, ligado ao Ministério da Justiça. Então, o tráfico de drogas hoje é um dos responsáveis por uma grande massa de encarcerados. Isso também como reflexo da Lei 11.343, que endureceu o tratamento, aumentou a pena para esse delito. Agora, a reflexão, né, que eu quero trazer, ou que eu quero propor para a gente, é em que medida, né, esse recrudescimento da legislação, isso se alinha, né, aos objetivos, ou como que isso impacta o funcionamento do nosso sistema de justiça. Porque alguns estudos, e aí a gente pega estudos, por exemplo, a tese, né, do pesquisador Marcelo da Silveira Campos, uma tese de doutorado da USP, defendida em 2015, que tem na biblioteca de tese da USP, ele verifica que, ele fez um estudo em São Paulo e verificou, com 1.500 casos, e verificou que a maior quantidade de encarcerados por tráfico geralmente é preso, né, com pequenas quantidades de droga e em situações não muito claras de tráfico ou uso, o que significa, né, dizer que essa legislação trouxe também o problema da discricionariedade ou da subjetividade na tipificação da lei penal. Então, é o agente policial que vai, de acordo, né, com as circunstâncias pessoais e sociais, definir se a conduta do agente pode ser caracterizada como tráfico ou como porte para uso. E isso gera uma mercadoria política grande para o agente policial e para poder manipular isso, né? E também promove uma desigualdades bastante consideráveis para o sistema. Então, condutas em que uma pessoa, porque está com uma quantidade maior, mas tem circunstâncias pessoais ou socioeconômicas mais favoráveis, vai responder como usuário, enquanto que outras pessoas, por determinadas circunstâncias sociais, elas vão responder
como traficantes, ainda que a quantidade que elas estejam portando seja suficiente apenas para um uso, ou seja, um caso dúbio. Então, isso é um problema que faz incidir, né, o que o Edmundo Campos Coelho, né, que é um sociólogo da década de 70, já denunciava no funcionamento do sistema de justiça brasileiro, que é a marginalização da criminalidade. Então, a criminalidade e a seletividade do funcionamento do sistema de justiça. Eu vou distribuir os padrões de criminalidade, principalmente naquelas condutas, né, de indivíduos de classes sociais menos favorecidas, ainda de acordo com critérios de raça, e vou definir as condutas, então, de classes de status socioeconômico mais privilegiados como penalmente menos relevantes. Então, isso traz um grande problema para o funcionamento do sistema de justiça, em que você vê decisões díspares, né, em relação à quantidade, porque nós não temos uma circunstância objetiva para definir, como, por exemplo, a legislação de Portugal tem. Então, e uma outra dificuldade que essa lei colocou para o funcionamento do sistema de justiça é trazer essa classificação binária, né, desde a 63, 68, que já se dividia, então, esses criminosos em usuários e traficantes. Na lei 11.343 continuamos, né, dividindo no artigo 28 ou 33, mas ainda sem nos darmos conta de que às vezes a ficção jurídica ela não está preparada para a realidade, em que essas categorias, usuário e traficante, elas não são tão estanques. Então, o usuário pode praticar tráfico até para manter o vício, né? E também o traficante pode vir eventualmente usar drogas. E aí a gente trabalha numa lógica binária, ou usuário ou traficante, de acordo com seu histórico, com suas circunstâncias pessoais, o que contribui também para uma aplicação de um direito penal muito mais do autor do que do fato. Então eu vou levar em conta antecedentes e uma série de subjetividades, né? Circunstâncias, dinheiro trocado, condições que se desenvolve a ação, condição socioeconômica do agente, para definir se ele vai ser apenado com uma pena mais severa ou se ele vai ser tratado como um problema de saúde pública. Então, acho que aí está um ponto-chave para a compreensão do desafio que essa legislação impõe para o funcionamento do sistema de justiça. Então, uma questão também que merece ser pensada é essa questão, né, da distribuição dos padrões de criminalidade e do tratamento que se dispensa para esses crimes. Embora nós tenhamos a previsão na lei da aplicação do artigo 45 de que quem cometeu o crime em razão de dependência vai ser submetido a tratamento e não a medidas, né, de prisão, medidas repressivas, a gente não vê aplicabilidade nesse dispositivo. Então, por um lado, a gente tem um discurso jurídico que contempla o tratamento ou a abordagem desses usuários como uma questão de saúde pública, mas a gente tem uma prática de encarceramento muito grande e que encarcera usuários como traficantes e que tem, apesar da adoção desse discurso de saúde pública, tem tratado o problema cada vez mais como um problema de segurança pública e inflado o sistema prisional. Então é preciso a gente pensar sobre isso e os vieses que essa subjetividade pode trazer para o funcionamento do nosso sistema de justiça na hora de promover uma punição, então, mais direcionada a determinadas classes sociais. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês e se tiverem alguma dúvida, sugestão, posta aí, vai ser um prazer voltar aqui, discutir e conversar com vocês sobre isso. Muito obrigada.